Bom dia, pessoal. Então, estamos iniciando aí a nossa aula, dando continuidade ao que a gente começou na semana passada, né, que eu postei para vocês aí alguns filmes, né? Coloquei o musical que não trata especificamente da Revolução Francesa, mas seria mais uma segunda fase da Revolução Francesa, né, Os Miseráveis, mas é interessante para vocês perceberem como era a sociedade francesa na época, né? Uma sociedade desigual. E a primeira parte do documentário da Revolução Francesa também, quem tiver interesse tem disponível no YouTube de graça, né? Produzido pelo History Channel, é bem interessante, bem legalzinho, didaticamente correto. Vale a pena para vocês terem um contato assim, maior, mais visual, né, do que só o professor falando. Espero que vocês tenham assistido. Acredito que boa parte não assistiu, porque eu vi lá que ninguém reclamou, que não funcionou. Outra vez que eu postei um filme, muita gente reclamou que não funcionou. Dessa vez ninguém falou nada, ou funcionou para todo mundo, ou a galera não assistiu. Mas eu espero que vocês tenham assistido. E com relação ao nosso assunto agora, a Revolução Francesa é um assunto extremamente importante, porque ela vai fornecer as bases para o que a gente vive hoje, em termos de política, de sociedade, de direito, de princípios, né? A própria ideia de liberdade, de igualdade e fraternidade que existe hoje, que é a base das sociedades ocidentais, foi desenvolvido durante esse período, durante esse processo. A gente tem que lembrar que a Revolução Francesa ela vai ser um processo, né, que vai se iniciar com o iluminismo, que a gente estudou bastante esse ano, tá? Com aquelas ideias que vão ser contrárias, né, àquela doutrinação que existia religiosa, política, do absolutismo, né? E a Revolução Francesa ela vai acabar sendo o resultado de todo aquele processo, né? Nós vamos ter então outras revoluções que vão ter influência do iluminismo, né? É o caso da Revolução Inglesa, da Revolução Americana que nós estudamos, tá? O próprio processo de independência da América Espanhola e da América Portuguesa tem, né, uma pitadinha de ideias iluministas, mas o principal resultado desse processo do iluminismo é a Revolução Francesa. Por que ela é tão importante, professor? Porque a França era o maior reino absolutista do mundo. Ela era o principal símbolo do absolutismo. O rei francês era o monarca mais poderoso do planeta, tá? Então, um golpe contra essa monarquia milenar, extremamente influente, era o que precisava para mostrar que havia chegado ao fim uma era, a era dos reis, tá? A era dos absolutistas, tá? Então, por isso a Revolução Francesa ela é tão importante, ela é tão simbólica, tá? Não por acaso a Revolução Francesa de maio de 1799 ela é um marco, né, temporal. Ela é utilizada pelos historiadores como um marco temporal. Ela marca o fim da Idade Moderna e o início da nossa era. A era que nós vivemos, o período histórico que nós vivemos hoje, que é a Idade Contemporânea. Para vocês verem a importância, a relevância desse evento. Como é que isso vai acontecer? Como é que o rei mais poderoso do planeta vai acabar sendo guilhotinado? Né? Como é que ele vai acabar sendo morto em praça pública? Então tudo isso é um processo, né, que vai tendo uma escalada ao longo de anos. Ele não começa do nada, né? A França passava por vários problemas, como vocês que assistiram, né, o documentário e aqueles que puderam ver o filme, vocês viram que a França era um reino grande, poderoso, porém muito desigual. Como era a sociedade francesa, né, do século XVIII, né, final do século XVIII, início do século XIX? Como é que era essa sociedade? A sociedade francesa desse período ela era dividida em estados, era uma sociedade que a gente chama de estamental. Ela era dividida em 3 estados. Tá? O primeiro estado, o clero, membros da Igreja Católica, tá? Isentos de impostos,
tá? Podiam inclusive cobrar os seus próprios impostos, né? A igreja cobrava na forma do dízimo e não precisava pagar nada, tá? Então eles podiam comprar, tanto é que a igreja tinha muitas terras, a igreja tinha muitas posses porque era isento de impostos, a igreja não precisava pagar impostos. O segundo estado, nobreza, né, grandes proprietários de terra, também isentos de impostos. Então, eles tinham grandes fazendas, castelos, palácios, e não pagavam absolutamente nada por isso. E aí nós temos o terceiro estado. Quem era o terceiro estado na França? O resto da população. Quem não era membro da igreja, quem não era nobre, era terceiro estado. E aí, dentro do terceiro estado, nós vamos ter uma série de diferentes grupos inseridos dentro desse terceiro estado. Então, desde a alta burguesia muito rica até os mendigos, né, os pedintes que ficavam na rua lá, que não tinham onde morar, os andarilhos, aqueles que tinham perdido perna, braço em guerras, em combates, e ficavam mendicando, normalmente na porta da igreja. Então, todo esse pessoal fazia parte do terceiro estado. Então, a França, nessa época, tinha aproximadamente 60 milhões de habitantes. Então, gente pra caramba, né? 60 milhões de habitantes. Desses habitantes, aproximadamente aí, que não faziam parte do terceiro estado, era algo em torno de 2 a 3 milhões de pessoas que não eram membros do terceiro estado. O restante, todos membros do terceiro estado. Tá? Então, da alta burguesia, gente muito rica, tá? Gente podre de rica, aqueles burgueses que faziam aquele comércio global já, né? Compravam produtos das Américas, revendiam na Europa, tinham navios, casas de comércio, casas de câmbio, banqueiro, uma galera muito rica mesmo, né? Donos das primeiras manufaturas na França, muito ricos. E o pessoal que pedia dinheiro na porta da igreja. Toda essa galera fazia parte do mesmo grupo social. E eram quem sustentava efetivamente o governo francês. Era quem pagava imposto. Tá? O imposto na França dessa época era muito parecido com o imposto no Brasil hoje. Tá? Não era um imposto baseado em renda, e sim em consumo. Tá? Então, por exemplo, com a exceção do clero e da nobreza, tá? Que eram isentos de impostos, o restante da população era taxado sobre tudo. Se você fosse comprar uma vaca, você pagava imposto sobre a vaca. Se você fosse comprar um hidromel, uma cerveja, um vinho, você pagava. Tá? Se você não fosse membro da igreja ou nobreza. Tá? Você pagava imposto sobre qualquer tipo de movimentação financeira, você pagava imposto sobre qualquer tipo de consumo, você pagava imposto basicamente sobre tudo. Quase para respirar você tinha que pagar imposto. Tá? E esses impostos, eles aumentavam cada vez mais. Por quê? Porque a França estava afundada em dívidas. A França havia passado por uma série de conflitos, né? A França havia perdido uma guerra contra a Inglaterra, né, a Guerra dos 7 Anos. A França perdeu soldados, perdeu territórios na América, né, no Canadá. Esses territórios foram tomados pela Inglaterra durante a Guerra dos 7 Anos. A França se envolveu na Guerra da Independência dos Estados Unidos, né, e para isso gastou dinheiro. O que ela obteve ajudando os Estados Unidos? Nada a não ser uma vingança particular por parte da monarquia francesa. Além disso, os gastos da corte francesa eram muito, muito grandes. Tá? Então, para vocês terem ideia, o rei e toda a sua nobreza parasitária, que eram aqueles nobres que viviam junto com o rei, moravam com ele no Palácio de Versalhes. Tá? Então lá, né, o rei na época, o Luís XVI, neto do famoso Luís XIV, ele tinha lá aproximadamente 500, 600 pessoas que eram sustentadas pelo Estado. E não é sustentado assim, tipo Bolsa Família. É sustentado assim num alto padrão de luxo. O rei pagava desde da vestimenta dos nobres, que era uma vestimenta cara, eles se vestiam com seda,
né? Para vocês terem noção, a pintura do Palácio de Versalhes, a pintura interna do palácio, né? A tinta era banhada a ouro, tá? Para vocês terem noção. A esposa do rei, né? A rainha da França, que era austríaca, a Maria Antonieta, ela tinha um cômodo dentro do Palácio de Versalhes para ela guardar os pares de sapato. Ela tinha aproximadamente 5.000 pares de sapatos. Tá? E tudo isso pago com dinheiro dos impostos. Tá? Então, assim como acontece no Brasil, os impostos eram revertidos para o Estado. A diferença da França absolutista para o Brasil hoje é que o Estado brasileiro tem a obrigação de devolver alguns serviços públicos, tá, para a população. Coisa que a França daquela época não tinha obrigação de fazer. Então eles não devolviam nada, não tinha educação pública, não tinha segurança, não tinha nada. Mas por que o povo aceitava isso, professor? Porque nessa época ainda estava na mente da população a ideia do direito divino dos reis. O absolutismo era baseado nessa ideia do direito divino. O rei da França era rei porque era vontade de Deus. Tá? Então ninguém ia se levantar contra essa vontade de Deus, ninguém ia questionar a vontade de Deus. Por que o rei manda? Porque era uma vontade divina. Deus tinha determinado aquilo e pronto, acabou. Tá? Porém, as ideias iluministas, elas levaram um certo tempo para permear, para se infiltrar na sociedade, mas elas estavam começando a fazer efeito. Isso junto com a miséria causada por uma série de problemas econômicos da França, entre eles as guerras, né, os altos gastos por parte da monarquia, e também algumas questões climáticas. Tá? Acredita-se que durante o século XV e XVI houve grandes desmatamentos na França e aumento, né, das áreas de plantio, as áreas de cultivo, principalmente de trigo. O resultado disso foi uma mudança, né, do clima regional, do clima local ali, que mudou um pouco o ciclo das chuvas, resultando num aumento de chuvas fora de época e uma diminuição de chuvas na época que era para chover, tá? Fazendo com que a produção agrícola da França, desde o final do século XVI, início do XVII, sofresse com isso, né? Então foi uma mudança climática que levou ali algumas décadas, mas que vai surtir um efeito devastador, principalmente no final do século XVIII e início do século XIX. Tá? Então, ao longo de séculos ali, esse clima vai se alterando e, obviamente, eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje de previsão de tempo, eles não conheciam basicamente nada desse aspecto científico da climatologia, eles não tinham a mínima noção disso, então eles ficavam à mercê do clima, do tempo. Resultado, eles tinham uma época certa para plantar, para o cultivo do trigo, da cevada, né? E como eles mantiveram esse ciclo, perdia chuva ou chovia demais, diminuía a produção, tá? O resultado é que as colheitas desde o século XVI na França vão sendo cada vez menores. Em contrapartida, a população francesa vai sendo cada vez maior. O resultado é que em 100, 200 anos tem muito mais população do que alimento. Resultado, uma grande fome se estabelece na França. Mas então ali, né, as ideias iluministas no mesmo caldeirão, que era aquela pulguinha atrás da orelha, será que a gente está sendo enganado pelo rei? Né? Coloque nesse caldeirão, então, essas ideias iluministas, coloque nesse caldeirão guerras e coloque nesse caldeirão fome. Qual é o resultado? Exatamente, uma revolução, uma efervescência social. Então, esses iluministas, que eram grandes escritores, né, tinham jornais, publicações, o que esse pessoal vai fazer? Eles criticavam, né, por parte nesses periódicos, o comportamento da monarquia, dos nobres, da igreja. Tá? Então, como eles criticavam isso nesses jornais, nessas publicações, a população
que sabia ler uma pequena parcela, tinha acesso. Outra parcela só de ouvir falar, né, dos gastos dispendiosos do rei, das festas suntuosas que o rei dava, né, porque eles não viam, porque o Palácio de Versalhes não ficava dentro da cidade. O Palácio de Versalhes era um palácio de campo, né, havia sido uma casa de caça dos reis franceses durante muito tempo, e o Luís XIV transformou na sede da monarquia francesa. E ele ficava tipo uns 20, 25 quilômetros longe de Paris. Tá? E a população não ficava sabendo, então, a não ser por ouvir falar, por notícias, por comentários, né? Porque eles viam os convidados do rei chegando em Paris, né? Passando por Paris para ir até Versalhes. Então o rei dava bailes suntuosos, festas para 1.000, 1.500, 2.000 pessoas, né? Convidava reis de outros lugares para ir lá visitar. E a população da França morrendo de fome. Tá? Então isso começou a incomodar, né? O pessoal começou a denunciar isso, principalmente os iluministas, né? Que eram os que mais controlavam a mídia impressa da época, era a única mídia que existia. Os comentários eram gritantes. Aliado à guerra, aumento de impostos, né? A França estava num momento bem conturbado socialmente, né? Haviam revoltas, o pessoal atacava o transporte de trigo que ia para Versalhes, eles atacavam no meio da estrada, roubavam um alimento que ia para Versalhes, né, o trigo, o açúcar, tudo que ia para Versalhes eles roubavam na estrada, né, tanto que o rei tinha que mandar lá os mosqueteiros irem junto com o transporte para garantir que os suprimentos chegassem até Versalhes. E o rei, percebendo a situação, convoca, né, os seus ministros, principalmente o ministro da moeda, e fala, o que a gente vai fazer? Eu preciso de dinheiro, eu preciso arrumar a situação da França, né, e vamos ter que aumentar os impostos. E o ministro da moeda ele falou, não tem outro jeito a não ser aumentar imposto. Tá? Só que para aumentar imposto, o rei sabia que se ele aumentasse uma canetada dele lá, falar uma penada na época, não é nem canetada, né? Se o Luís XVI aumentasse por decreto, a população ia se rebelar, porque ele estava percebendo isso, a população com fome, frio, morrendo, guerra, mais a influência dos iluministas, ele estava percebendo que fatalmente ele iria enfrentar uma rebelião na França, mais especificamente em Paris. O que ele faz então? Eu tenho que dar um jeito de aumentar os impostos na França sem que a população perceba que sou eu aumentando os impostos, tá? E aí ele recorre a algo que não acontecia desde a época do avô dele. Ele convoca uma Assembleia de Estados Gerais, ou seja, ele marca uma eleição em que cada estado, né, lembra dos 3 estados? Clero, nobreza e povo. Cada um desses estados iria eleger representantes, chamados deputados, tá? E esses deputados iriam ajudar o rei a encontrar uma saída para um problema enfrentado pelo reino. Isso era previsto na Constituição Francesa, existia, era tradição, né, na França, de se convocar essa assembleia por ordem do rei. O rei era o único que podia convocar, e quando ele achasse necessário. Então, o rei convoca essa Assembleia dos Estados Gerais, né, ela não era convocada havia quase 200, 300 anos, tá? Ele convoca essa eleição, os grupos elegem, né, cada grupo elege de acordo com a quantidade de membros que existem. Então, obviamente, o que teve mais deputados? O terceiro estado, que era a maior parte da população, né? Então foram eleitos lá para essa Assembleia algo em torno de 400, 500 deputados representando o terceiro estado, né? 80 deputados representando o primeiro estado e uns 100, 120 deputados representando o segundo. Tá? Então, primeiro e segundo estados juntos não tinham 200 deputados, o terceiro estado sozinho tinha 500. Tá? Então, qualquer medida, teoricamente, a vantagem seria dos deputados do terceiro estado. Beleza. Então chegou lá, né, foram convocados até o Palácio de Versalhes, chegam, né, onde é que o rei ia acomodar tudo isso de gente. Então o rei tinha dentro do Palácio de Versalhes, né, uma quadra de tênis,
tênis, o esporte, né, de raquete lá tal, que era o esporte praticado pela nobreza, né, além da equitação, da caça tal. Então, o rei convocou esse pessoal, né, reuniu eles na quadra de tênis, que tinha as arquibancadas lá que a nobreza assistia, onde cabia todo mundo. Imagina, dentro do palácio tinha uma quadra de tênis, tá? O pessoal, né, sentou lá na quadra de tênis e começou, né, a discussão, né, o ministro da moeda do rei apresentou, né, a situação econômica, o que estava acontecendo, por que a França precisava aumentar impostos, tal, e propôs que esses impostos, né, falando em nome do rei, fossem cobrados, né, de forma inédita, igualmente para todos na França, primeiro e segundo estados também. O nome desse ministro era Necker, né, era ministro da moeda do Luís XVI. E aí começou aquele burburinho, né? Vão cobrar impostos da igreja, vão cobrar impostos da nobreza. Né, o primeiro e o segundo estado ficaram assustados, né? Ficaram alvoroçados. O terceiro estado também falou: até que enfim vão cobrar imposto desses filhos da mãe também, só cobram da gente. O resultado, né, dessa proposta é que antes de votar, o primeiro e o segundo estado se aliaram e colocaram outra votação em pauta. Qual votação? Primeiro e segundo estado falaram: não, então vamos estabelecer como será a votação nos estados gerais, né, antes de a gente discutir qualquer outra coisa. Essa votação ela tem que ser, para ser mais justa, né? Veja, primeiro e segundo estado falando de justiça. Para ser mais justa, ela não pode ser por cabeça, porque senão o terceiro estado leva vantagem, porque eles têm mais deputados do que o primeiro e segundo estado. Então, para ser mais justa, essa votação tem que ser por grupo, tá? Então, cada estado teria direito a um voto. Tá? Então, o primeiro estado, com 81 deputados, teria direito a um voto. O segundo estado, com 100 e poucos deputados, teria direito a um voto. E o terceiro estado, com 500 e tantos deputados, teria direito a um voto. Tá? Obviamente, primeiro e segundo estados votavam alinhados com os seus interesses, que eram interesses comuns. Tá? A nobreza e o clero não queriam pagar impostos, certo? Então não chegou nem a entrar em votação a questão do imposto ser para o primeiro e segundo estado, tá? Porque o pau quebrou ali já na hora da votação, né, por estado, porque o que o terceiro estado entendia? Que deveria ser o voto por cabeça, né? Lógico que a vantagem seria deles, existiam 500 e tantos deputados, então esses 500 e tantos deputados votariam a favor do quê? De que os impostos fossem estendidos para o primeiro e para o segundo estado também, né? Então, discussão, quebra-pau, xingamento, né? Deputado colocando o dedo na cara do outro, né? Os mais radicais deputados do terceiro estado, né? Entre eles a liderança, né? O líder do terceiro estado, o principal deputado, era um advogado chamado Robespierre. Esse deputado, que era era o principal liderança do terceiro estado, né? Um deputado conhecido como deputado jacobino. Nós já chegamos nessa questão dos jacobinos. Nessa época nem era chamado jacobino ainda, o jacobinismo vem depois, né? Mas a gente isso é assunto para a próxima aula. Mas esse deputado, né, o Robespierre, vai ser um dos que vai dar de dedo na cara lá do pessoal do clero, da nobreza, tal. O tempo fecha, o pau quebra. Qual é a atitude do rei? O Luís XVI levanta para arrumar bagunça? Não. Levanta, reúne os seus ministros e vai embora. Tá? Sai fora, deixa o pau quebrar, né? Fala, eu vou aumentar o imposto e dane-se, né? Eu vou aumentar o imposto e quem vai pagar vai continuar sendo o terceiro estado. Não, chamei aqui para o pessoal dar uma legitimada no negócio. Os caras querem bagunça, querem porradaria, querem discutir, né? Ele não gostava muito disso. O Luís XVI sai da sala, né? Sai da quadra de tênis, seguido pelos deputados do primeiro e do segundo estado. Tá? Eles seguem o rei. Acabou a assembleia. E os deputados do terceiro estado querendo discutir. Não, como acabou? A gente não decidiu, a gente não definiu nada. Como é que acabou? Não acabou, não. E os caras pegaram e saíram. Tá? O rei encerrou a Assembleia Estagiária e falou:
não ajudou em bosta nenhuma, acabou por aqui mesmo, né? Mandou o pessoal sair, ir embora, voltar para casa, voltar para Paris e trancar a quadra de tênis de novo. O que os deputados do terceiro estado fizeram? Por ordem, né, do Robespierre, foram lá, fizeram uma espécie de um piquete na entrada da quadra de tênis, trancaram as portas, acorrentaram por dentro e falaram: a gente só sai daqui quando o rei assinar uma constituição. Então eles queriam fazer na França a mesma coisa que havia acontecido na Inglaterra. Tá? O rei continuaria existindo, continuaria governando, porém o rei teria que seguir as leis, a Constituição. Tá? Isso é ideia do Robespierre, um famoso iluminista, né? Robespierre, Danton, Marat, né? Eram iluministas famosos, conhecidos, escreveram livros, artigos em jornais, todos eles criticando a monarquia absolutista. Né? Para eles, a solução para a França seria o fim do absolutismo. Né? O Robespierre, como era muito mais radical, ele defendia não só o fim da monarquia, do absolutismo, como o fim da monarquia na França. Para ele não precisar, rei não tinha que existir. Tá? Mas a maior parte do terceiro estado é muito menos radical que o Robespierre. Né? Para eles, a França, para melhorar, ela tinha que deixar de ser absolutista. Né? Tinha que ter leis claras para todos. Tá? Deixar de existir aquele privilégio de primeiro e segundo estado, principalmente no que diz respeito a pagamento de impostos. Tá? Então, eles se fecham dentro do Palácio de Versalhes, né, os membros do terceiro estado, e declaram aberto ali a Assembleia Nacional Constituinte. Tá? Então o rei tinha convocado a Assembleia dos Estados Gerais, não funcionou, mandou fechar, só que os deputados do terceiro estado falaram: não, agora isso aqui não é mais uma Assembleia de Estado Geral, agora isso aqui é uma Assembleia Nacional Constituinte. Nós iremos formular uma Constituição, um conjunto de leis que até mesmo o rei deverá obedecer. Tá? E aí tem início, né, esse processo, essa efervescência que vai culminar na Revolução. Continuamos na próxima aula, pessoal. Tá? Até daqui a pouco. A nossa próxima aula é hoje ainda, né? Se não me engano, às 11h20. Então, às 11h20 vai ser postado para vocês, beleza? Então, até daqui a pouco.